Muito bem, amigos e amigas do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, estamos aqui reunidos mais uma vez, com grande alegria, esse estudo que nós temos feito mensalmente, desde o início de janeiro deste ano, e fazendo a cada mês um dos volumes, né, da Revista Espírita, publicada no ano de 1858, por Allan Kardec, e fazendo sempre relativo ao mês que nós estamos. Então, última segunda-feira do mês, Revista Espírita, julho de 1858, com muita alegria, aqui hoje para esse estudo, contando com a participação do Edmilson, da Giane e da Alba, a quem a gente já agradece, né, pela participação, pela colaboração, e cada um deles vai comentar alguns dos artigos contidos nesta Revista Espírita de julho de 1858. Então, para darmos início à nossa reunião, eu gostaria de convidar a Giane para fazer a nossa prece inicial. Meus irmãos, convido a todos a elevarmos nossos pensamentos, nossos corações, até Deus, nosso Pai. Senhor Deus Pai, que é todo amor e bondade, aqui estamos, Pai, vossos servos, vossas servas, para mais um momento de serviço em seu nome. Pedimos, Pai, que o Senhor permita que os espíritos de luz venham nos proteger e nos incentivar a comunicarmos da melhor forma, que cada um de nós possa fazer esse nosso trabalho com muito amor, com muita seriedade, com a vossa proteção. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Então, agradecendo também a participação de todos que nos assistem, né, pelo YouTube, que vão nos assistir em algum momento. Eu queria, antes de nós começarmos a discutir e refletir sobre esses artigos da Revista Espírita, dar um panorama geral sobre essa revista de julho de 1858, que tem os seguintes artigos. Ele vai ter um primeiro artigo que vai falar sobre a inveja, vai ter um outro artigo falando uma nova descoberta fotográfica, um outro artigo que vai abordar espíritos impostores, o falso padre Ambrósio. Vejam que são temas bem diversificados, né? Depois tem um artigo que, aliás, toda a Revista Espírita tem essa seção que é Conversas Familiares de Além-Túmulo, onde Kardec sempre traz alguma comunicação, né, dos espíritos, e ele coloca essa comunicação, faz alguns comentários sobre essa comunicação. Depois, o Espírito Batedor de Bergzarben, e, por último, uma lição de caligrafia. E no final ele coloca também algumas cartas de assinantes da Revista Espírita, algumas correspondências que também são publicadas nessa revista de julho. Então esse é um panorama geral do que nós temos hoje, né, no nosso estudo aqui, na nossa reflexão. Então nós vamos iniciar pedindo que a Alba comece comentando o primeiro artigo dessa revista, cujo título é A Inveja. Fica à vontade, Alba. Boa noite. Então, Kardec conta, em uma das sessões da Sociedade Espírita, São Luís havia prometido uma mensagem sobre a inveja. E aí, dentro dessa sociedade, existia o senhor D. Era o senhor espírita, acreditava, né, na doutrina espírita, e estava começando a desenvolver a faculdade mediúnica, porém ele não tinha muita confiança nesse seu trabalho, né, trabalho mediúnico. E aí ele invocou São Luís em seu próprio nome, lhe dirigindo a seguinte pergunta: podereis dissipar minhas dúvidas e inquietações a respeito de minha força mediúnica, escrevendo por meu intermédio a dissertação que havias prometido à sociedade para terça 1º de junho? Aí São Luís responde: sim, para te tranquilizar o farei. E aí, na visão de Kardec, esse senhor D era um dos médiuns mais completos.
não necessitou de muita paciência para o trabalho mediúnico, né? Porque tinha nele o fervor e a vontade, unidos já à aptidão natural para o trabalho. E levou alguns dias para a sua faculdade já chegar ao mais alto grau. E ele diz ainda, ele se dirigiu ao São Luís com coração puro, sem segundas intenções, né, ao pedir essa mensagem. Mas vejamos só a mensagem que São Luís trouxe sobre a inveja para o Senhor D. Eu vou ler a mensagem, tá? Vede este homem, seu espírito está inquieto, sua infelicidade terrestre está no auge. Inveja o ouro, o luxo e a felicidade, aparente ou fictícia de seus semelhantes. Seu coração está devastado, sua alma secretamente consumida por essa luta incessante de orgulho e da vaidade não satisfeita. Carrega consigo, em todos os instantes de sua miserável existência, uma serpente que acalenta no peito e que, sem cessar, lhe sugere os mais fatais pensamentos. Terei essa volúpia, essa felicidade? Não obstante isso, me é devido, como aos outros, sou homem como eles, por que seria deserdado? E se debate na sua impotência, atormentado pelo horrível suplício da inveja. Feliz ainda se seus funestos ideais não levarem à beira do abismo. Entretanto, nesse caminho, ele se pergunta se não deve obter, pela violência, o que julga ser-lhe devido, se não irá expor aos olhos de todos o horrendo mal que o devora. Se esse infeliz apenas tivesse olhado para baixo de sua posição, teria visto o número daqueles que sofrem sem se lastimarem e ainda bendizendo o Criador. Porquanto a infelicidade é um benefício que Deus se serve para fazer avançar a pobre criatura até o seu trono eterno. Fazei vossa felicidade vosso verdadeiro tesouro na terra, em obras de caridade e de submissão, as únicas que vos permitirão ser admitidos no seio de Deus. Essas obras do bem farão a vossa alegria, a vossa felicidade eternas. A inveja é uma das mais feias e mais tristes misérias do vosso globo. A caridade e a constante emissão da fé farão desaparecer todos os males, que irão, um a um, à medida que se multiplicarem os homens de boa vontade, que a vós se seguirão. Amém. Então, aí é para a gente refletir um pouco sobre o que está realmente no nosso íntimo, no nosso coração, né? Às vezes a pessoa está lá fazendo bem, mas não está sendo sincero, né? Está querendo se exibir, digamos assim, né? E aí não adianta, porque o que está em nós, Deus sabe, e, como diz Joana, para a gente, Joana de Ângeles, para a gente começar a nossa elevação, o nosso processo de individuação, é preciso a gente olhar para dentro de nós mesmos, procurar as nossas falhas, que todos nós temos, né? Por isso estamos aqui, nesse mundo de provas e expiações da Terra. E aí a gente começar a trabalhar nossas falhas, né? Vamos começar a trabalhar aos poucos, não vai ser da noite para o dia, às vezes vai levar encarnações, tá? E a gente possa trabalhar todas as nossas falhas, mas é preciso dar o passo inicial, é preciso ser sincero conosco, porque Deus conhece a cada um de nós o nosso íntimo, né? Então, não adianta eu estar me fazendo de bonzinho para o outro, quando, na verdade, eu tenho ainda os mais, digamos, tristes, infelizes sentimentos dentro de mim, e eu não procuro melhorar isso em mim. Então, essa era a mensagem aí sobre a inveja. É muito interessante, né, Alba? E você falou da sinceridade que a gente tem que ter conosco mesmo, né? Para a gente progredir, para a gente entender os nossos defeitos, para a gente se conhecer. E nessa mensagem, São Luís, ele é muito sincero com que ele está falando ali uma mensagem àquele próprio médium, falando das características daquele médium, né? E a espiritualidade percebe, a espiritualidade nos conhece, né? A espiritualidade conhece as características de cada um, porque a gente não consegue esconder. Às vezes a gente esconde disso de um nosso irmão encarnado, né? Consegue às vezes até esconder, mas da espiritualidade a gente não esconde, né? Muito bom. Eu não queria receber mensagem de São Luís não, viu, Alba? Essas mensagens assim sinceras de São Luís. Eu também não, nem vou pedir nunca.
Muito bom, muito interessante esse artigo, que é essa comunicação, né, do Espírito São Luís. E a gente tem um outro artigo, né, como a gente sabe, a Revista Espírita ela aborda temas diversos, e vou pedir a gentileza, então, ao Edmilson, para comentar o artigo que é intitulado Uma Nova Descoberta Fotográfica. Fica à vontade, Edmilson. Então, tá bom. Boa noite a todos. É interessante, né, esse estudo que nós temos feito, essa iniciativa de estudar a Revista Espírita, né, porque a gente percebe detalhes que, às vezes, mesmo estando na doutrina há muitos anos, às vezes a gente não se dá conta de tanta riqueza que tinha e que tem, né, no material que Kardec nos deixou. Além da obra básica, aquilo do fundamento que está na obra da codificação, né? A Revista Espírita, ela foi um grande laboratório. E é interessante porque na Revista Espírita, além de casos que chamam a nossa atenção, né, nos estimula a estudar, tem detalhes de comentário de Kardec ali que também vale para a gente tomar a dimensão do cuidado e da atenção dele. Então, esse caso, que é o segundo artigo lá desse mês, né, Uma Nova Descoberta Fotográfica, ele tem... Vou fazer o cenário para vocês e depois fazer alguns comentários que está na revista. Obviamente, aqui é sempre um resumo, né, para que depois o pessoal possa ter o interesse de se aprofundar. Mas o que acontece é o seguinte, Kardec começa dizendo que vários jornais da época tinham relatado o seguinte fato, né? Um tal de senhor Badet, que tinha morrido em 12 de novembro, repare, nós estamos em julho, né? Então Kardec provavelmente escrevendo detalhes da revista ali em junho, né? Então falando de um senhor Badet que tinha morrido em 12 de junho, depois de uma enfermidade, onde ele ficou com essa situação de doença por 3 meses. E ele costumava chegar na porta, assim, na janela do quarto dele, da casa dele, onde ele ficava, e ficava no segundo andar ali, né? Aliás, no primeiro andar, ele ficava olhando as pessoas passando na rua, né? E, bom, isso era o que ele fazia, depois ele faleceu. E aí saiu divulgado que uma vizinha, de nome Senhora Peltré, né, percebeu no vidro a figura do Sr. Badet, do jeito que ele era quando estava doente, né? E isso ela ficou impressionada, porque era uma imagem estática, né, como se fosse uma fotografia na janela, mas muito nítida. E com o que ela fez? Ela chamou os vizinhos, outros vizinhos, e algumas pessoas que nem eram da vizinhança, assim, pessoas idôneas, falaram, deve ser uma impressão, a gente que é vizinho, estava acostumado a vê-lo, pode ser uma impressão que a gente está tendo. E todos foram unânimes de identificar a imagem, né? E aí foi o seguinte, ela chamou também a atenção da família, que continuava morando na casa, a família, como o Kardec coloca, a família do defunto, né? Que imediatamente fez desaparecer o vidro. Então a família tirou o vidro. Tem até um comentário que eu vou rapidinho falar no final, que Kardec termina fazendo um comentário dessa situação da família tirar o vidro. Então aquela coisa, a família, de alguma forma, não se sabe o motivo, tirou o vidro de lá. E é interessante que Kardec começa a discussão dizendo o seguinte, né? Ele escreve só, ficou todavia constatado que a vidraça tinha tomado uma impressão do rosto ali do doente, né? E ele ainda fala até da daguerreotipado, que é uma expressão que vem lá daquela primeira máquina fotográfica que foi comercializada naquela época e que foi inventado em 1839 por Louis Daguerre. É aquela máquina que a gente já viu até em filme, né? Tinha uma câmera escura. Tal. E aí ele começa discutindo isso para mostrar que ali tinha uma questão um pouco diferente, porque a figura estava projetada no vidro, então teria que ter uma entrada de luz antes, igual era aquelas máquinas. E aí Kardec começa a falar que não era bem isso, tal. Mas o mais interessante é que ele começa dizendo, ele chega num ponto onde ele faz essa discussão do aparelho e do que poderia ter acontecido da imagem. Mas ele mesmo assim ele fala assim, ó, confessamos que a leitura desse artigo que estava saindo nos jornais na época, na leitura desse artigo, nosso primeiro impulso foi de classificá-lo como vulgar. Vulgar no sentido de ser uma coisa comum,
sem muita importância, talvez nem fosse tanto verdade, e Kardec não questiona isso. Só que acontece o seguinte, um amigo de Kardec, que ele confiava, né, ele recebeu uma carta desse amigo, o senhor Jobard, de Bruxelas, né, que fala que era parente do morto, né, e que aquilo realmente tinha acontecido. E sugere para Kardec invocar o espírito para saber o que estava acontecendo, se realmente aquilo era verdade, etc. Então Kardec desperta. Ele fala assim, ó, essa confirmação do fato da parte de um homem do caráter do senhor Jobard, cujos méritos e honorabilidade todos conhecem, além da circunstância particular de ser o herói no sentido assim, a pessoa relacionada aqui, né, um de seus parentes, quer dizer, o caso do doente lá, do senhor Badé, né, ele vai e fala assim, então eles invocam, que aliás era uma prática que Kardec e a Sociedade Parisiense de Estudos faziam muito, e ali tinha muita comprovação e muitos elementos de veracidade, até porque o médium às vezes não conhecia o caso, era muito interessante. E aí eles invocam o espírito em 15 de junho, né, a revista saiu em julho, olha que interessante, né, de uma situação de uma pessoa que tinha desencarnado em novembro do ano anterior, e isso aconteceu depois. E aí eu vou ler rapidinho, no meu tempo é curto, porque a gente tem muita coisa para falar, como é que foi o diálogo dos dois, porque é rápido, e depois eu comento a fase final que Kardec sinaliza. Ó, primeiro Kardec roga a Deus Todo-Poderoso permitir ao espírito Badé, morto em Dijon, a 11 de novembro, tal, que se comunique conosco. Aí o espírito falou, eu estou aqui. Aí ele pergunta, Kardec pergunta, vou ter que sintetizar, mas o que aconteceu é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. E você pode nos dar uma explicação do que aconteceu? E aí ele explica, ó, existem agentes físicos, por ora desconhecidos, agentes físicos no sentido da matéria mesmo, que mais tarde se tornarão comuns. Trata-se de um fenômeno bastante simples, fenômeno da ótica, né, da física, semelhante a uma fotografia, combinada com forças que ainda não descobrisse. E é interessante porque ele vai falando, Kardec vai questionando, e num determinado momento Kardec pergunta assim, ó, poderia se reproduzir pela segunda vez o mesmo fenômeno? E o espírito fala que não. Que não foi ele que produziu, foram as condições físicas, das quais são independentes. Tipo assim, ele demonstra a ignorância dele quanto o fenômeno. Ele participou do fenômeno, mas ele não entende. A outra coisa que é interessante aqui é que ele pergunta assim, ó, tendo se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas, isso também é outra coisa curiosa desse momento, porque estava tendo a manifestação mediúnica e as pessoas que estavam participando começam a discutir o motivo daquele fenômeno. Uma coisa, repara, uma característica bem informal, até bem, né? As pessoas questionavam, não, mas tá vendo, o espírito está falando isso, na presença do espírito ali, né, do médium, né, em transe. E aí o espírito fala assim, ó, escutando a discussão, fala, e não levais em consideração a eletricidade, a galvanoplastia, que é a parte o processo de reprodução tipográfica, né, que age também sobre o perispírito. Aí o espírito fala, peraí, vocês estão falando isso aí, mas vocês estão esquecendo do perispírito, que é um elemento semimaterial, e aí entra uma outra discussão. Então o espírito chama atenção, porque eles começaram uma discussão no meio da reunião, no meio da invocação. E aí é muito interessante, e Kardec faz várias observações sobre o fenômeno, sobre a escala dos espíritos, mostrando que aquele espírito mostrava ser honesto, mas não tinha cabedal para explicar o fenômeno. E aí vou destacar, só para terminar, uma coisa interessante, né? Que ele até questiona assim, que ele já supõe que algumas pessoas que são céticas vão criticar, mas isso aí nunca aconteceu. E aí ele usa até a máquina de fotografia para dizer, olha, a foto era impossível antes, o fenômeno físico não existia antes da máquina, a primeira vez que capturou uma imagem, existia, só que a gente não tinha inteligência suficiente para captar. Então o fenômeno está aí. A gente só não tem elementos ainda para capturar a questão do perispírito, da imagem, e entender exatamente o que foi. E aí Kardec vai estendendo. Uma coisa interessante também é que o fenômeno ocorreu, a impregnação da imagem aconteceu quando o espírito estava encarnado. Provavelmente desdobramento pelo sono, alguma assim. Só que depois o fenômeno apareceu, ele já tinha morrido,
né, com algum fenômeno físico, alguma coisa de fluido, de energia ali, de luz, que permitiu a visibilidade da imagem pelo vidro. Mas aí, para terminar, eu já estou saltando várias coisas, fica aí a sugestão pessoal ler depois, né? Mas vale o finalzinho, o comentário de Kardec no finalzinho, que ele fala assim, ó, iludem-se todos aqueles que acreditavam pudessem os espíritos abrir-lhes minas de ouro. Sua missão é mais séria. Porque ele está falando assim, que a pessoa podia falar assim, mas por que o espírito não explica qual é o fenômeno? Outro vem para explicar, já que ele não pode. E aí Kardec fala, olha, o objetivo não é... Os espíritos não ficam explicando tudo, a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar. E aí ele termina dizendo assim, ó, é a esses que os espíritos servem auxiliar, pelas ideias que lhes sugerem, ou por conselhos diretos, e não aos preguiçosos, que desejam gozar sem nada fazer, nem aos ambiciosos, que querem ter mérito sem esforço. Ajuda-te e o céu te ajudará. Vale a pena ler o artigo, é um pouco maior, porque tem muitos pontos interessantes. Edmilson, interessante que se um fenômeno como esse acontecesse nos dias atuais, né, onde a gente tem uma tecnologia mais desenvolvida, até com holografia, né, de a pessoa já, né, aparecer em algum local, acho que a pessoa nem se surpreenderia, né, se visse a imagem num vidro de alguém, mas naquela época realmente chamou atenção e era um fenômeno de efeito físico, né? Então, destacando, como você falou, a pessoa que viu essa imagem, ela não estava vendo o espírito como um médium vidente, mas ela estava vendo uma imagem projetada, né, no vidro da janela e que outros viam também. Então, a pessoa não precisava ter a característica da mediunidade, da vidência, para ver aquela imagem que foi vista por várias pessoas, né? Então, era um efeito um efeito físico. E curioso também, destacando, como você falou, que o próprio espírito não era algo proposital, que nem ele sabia como fazer, né, projetar aquela imagem dele no vidro e explicar muito menos, né, o que acontecia. Bem interessante. E é curioso, volto ressaltando de novo, né, Nerd, que Kardec acha um artigo, um assunto assim, vulgar, menos importante, mas depois, como sugestão de um dos leitores, pessoa que ele confiava, que ele achava honesto, tal, que era parente do espírito, né, falando que aquilo realmente aconteceu e pedindo para invocar o espírito. E ele invoca o espírito para fazer essa investigação. É o trabalho de pesquisa, né, que Kardec fazia com essas comunicações e fazendo essas verificações. Bem interessante, vale a pena também, depois aqueles que quiserem, né, ler com mais detalhes esse artigo. Muito bom. Agora nós vamos pedir a Giane que comente um outro artigo muito interessante também, que vai tratar dos espíritos impostores, e o título aqui é O Falso Padre Ambrósio. O que você pode nos dizer, Giane, do falso Padre Ambrósio? Pois é. Nesse artigo, Allan Kardec nos fala que um dos maiores desafios das comunicações espíritas é a questão dos espíritos impostores. São aqueles espíritos, né, que aproveitam de nomes conhecidos, né, nomes sérios, respeitáveis, né, para passar ali comunicações, e muitas vezes comunicações grosseiras, absurdas, né. E o codificador diz que, em outras ocasiões, ele já havia falado dessa questão, né, dos espíritos impostores. Ele já havia falado no Livro dos Espíritos, no material de instrução prática, né, que depois viria a ser o Livro dos Médiuns, e, inclusive, na Revista Espírita. Desculpa, na Revista Espírita. E Kardec nos dá dois exemplos, inclusive um deles bem interessante. Ele fala o seguinte, que vamos imaginar que num cômodo ao lado, tá, existem umas pessoas, nós não estamos vendo, mas nós estamos ouvindo essas pessoas. E que pela conversação, pelo assunto, pelo palavreado, pelo linguajar, dá para nós termos ideia de quais tipos de pessoas que estão ali. Né? São pessoas sérias, são pessoas brincalhonas, se são malfeitores. E ele diz que é a mesma coisa com os espíritos, com as comunicações dos desencarnados.
né? Então, é pela linguagem que se reconhece o tipo de espírito que está comunicando, né? Então, se é uma linguagem com palavras de baixo calão, se é uma mensagem chula, são espíritos imperfeitos, né? Se é uma mensagem rica, harmoniosa, com conteúdo doutrinário, são espíritos elevados, né? Então, ele fala que é muito simples de identificar isso. E, nesse artigo, Kardec diz que, no ano anterior, em 1857, ele havia lido um artigo, e nesse artigo eram dois espíritos, né, que haviam passado uma mensagem, um seria o padre Ambrósio, e o outro espírito seria o espírito de Clementes XIV. E Kardec leu, tá, esse artigo, e imediatamente ele não reconheceu que era o padre Ambrósio. Tá? Ele diz que o padre Ambrósio, ele era um respeitável religioso, um homem de bem, muito inteligente, que deixou uma memória venerada. E a mensagem era uma mensagem muito... com muitas brincadeiras, não eram mensagens sérias. Então, ele resolve evocar o espírito do verdadeiro padre Ambrósio. Achei interessante porque ele evoca também o espírito do falso padre Ambrósio e evoca também o espírito que havia se passado por Clemente XIV. E o verdadeiro padre Ambrósio responde algumas perguntas, né, de Allan Kardec. Ele responde que também lamentava, né, por aquelas comunicações, que não tinha como ele impedir, porque Kardec, aquelas perguntas maravilhosas, ele chegou a perguntar para o padre, né, como que ele havia permitido que usassem o nome dele para passar a mensagem. E ele diz que não tinha, nem sempre é possível evitar, né, que grupos vá brincar, né, com essas comunicações, e espíritos zombeteiros aproveitam, né, dessas situações. O padre Ambrósio também diz que Kardec, uma pergunta também que é muito interessante, porque Kardec conhecia o grupo que havia recebido essa falsa comunicação do padre Ambrósio. Então, Kardec pergunta como que um grupo sério, com pessoas sérias, havia, né, passado por essa experiência e não havia analisado a comunicação mais a fundo, né? E o padre Ambrósio, o verdadeiro padre Ambrósio, ele diz que era preciso que fosse exercitado, o grupo precisava de exercitar mais, né, para depois conseguir discernir, né, as comunicações sérias com as comunicações que não eram sérias, né. O padre também, ele diz que ele estava encarnado, né, num mundo superior, que os homens ainda não conheciam, né, aquele mundo, né, aquele planeta. O padre Ambrósio também disse que os dois espíritos impostores, eles estavam na erraticidade, né, não estavam encarnados, e que quando precisasse de comunicações, né, dele, era só o Kardec entrar em contato com ele, que ele estava sempre, né, ali disposto a trabalhar pelo bem, a trabalhar pela verdade, né. Kardec conversa com o espírito que havia se passado, né, pelo padre Ambrósio. O espírito confessa que ele não sabia que aquela comunicação, né, ia causar tanto mal-estar, né, e que tanto ele como o outro espírito impostor, que eles mereciam misericórdia, né, de Deus. E que eles fizeram por brincadeira, né, e o outro espírito também se havia passado, né, pelo espírito
pelo verdadeiro espírito de Clemente XIV, ele falou que também não imaginava que poderia causar, né, tantos problemas, e que eles não faziam parte do grupo de espíritos batedores, né, quer dizer, eles organizaram ali, eles pensaram para poder passar aquela comunicação, né, e quando a gente lê quando eu li, né, esse artigo a primeira vez, eu pensei o seguinte: esse artigo Allan Kardec escreveu, né, em meados do século XIX, se passou todo o século XX, estamos aí no começo do século XXI, mas essa questão dos espíritos impostores, ela ainda é muito real no movimento espírita, né? Então, eu penso naqueles grupos que dizem que Kardec está ultrapassado, né? Então, a gente vê Kardec atualíssimo, né? Então, nós vemos aí editoras, livrarias espíritas lançando livros sem avaliação nenhuma, né? Livros perigosos, e alguns até fazendo aí, confundindo, né, nós espíritas, confundindo o movimento espírita. Nós vemos aí grupos espíritos que recebem mensagens, né, que espíritos assinam como sendo Emmanuel, André Luiz, ou Jerônimo Mendonça, mas quando a gente vai ler a mensagem, a gente vai aprofundar um pouco, a gente vê que são espíritos, né, querendo enganar, né? Então, ao ler esse artigo, é interessante para que a gente reveja, né? Aproveita e revê algumas coisas aí que estão acontecendo no movimento espírita, né? E até mesmo nas redes sociais, né? Nós espíritas, quando a gente for postar uma mensagem, a gente dá uma analisada, né? Se tiver dúvida, consultar alguém, né? Que tem um pouco de conhecimento a mais que nós, sempre tem, né? Alguém que tem um pouco mais de conhecimento, e na dúvida, ou em último caso, na dúvida, nem postar, né? Então, essa questão de espíritos impostores, aí ainda é um grande obstáculo, né, que nós temos aí nas comunicações, né? Ô, Jeane, tem muitas coisas interessantes nesse artigo que você nos trouxe, né, da Revista Espírita, mas assim, quando você falou que Kardec evocou o verdadeiro Padre Ambrósio e o impostor, eu falei, bom, vai fazer uma cariação, né? Você vê que ele está fazendo uma cariação dos espíritos ali, mas assim, o fato que é interessante é que ele identifica, e isso eu acho que é a parte muito importante que você destacou na mensagem dos espíritos, que não é a assinatura do espírito que identifica ou que dá credibilidade para a mensagem, né? A credibilidade da mensagem é na própria mensagem, é no conteúdo que ela traz, é também na forma, né, da escrita, da linguagem, mas principalmente no conteúdo, na moralidade, na superioridade, que é característica do espírito. Então, Kardec conhecia o Padre Ambrósio encarnado e o jeito dele ser, a forma dele ser. Ele só pode esperar um tipo de mensagem, né, do verdadeiro Padre Ambrósio, coerente com aquele que ele conhecia, né? Então, de certa forma, é fácil identificar quando se conhece. É como uma família, né, que recebe a comunicação de um ente que já desencarnou e que, pela linguagem, pelo um apelido, pela forma de se comunicar, ela já identifica que é daquele familiar, né? Então, de fato, você mencionou uma outra coisa que é muito importante, que a gente tem visto agora, recente, algumas mensagens que circulam, isso na internet, então, circula com uma certa velocidade, né, mensagens que trazem uma assinatura, por exemplo, de Bezerra de Menezes, mas quando você vai ler uma simpatia, alguma coisa para a pandemia, que você vê, olha, não faz sentido, não pode ser do doutor Bezerra de Menezes. E as pessoas, às vezes, usam o nome para dar credibilidade a uma mensagem que a gente vê que, infelizmente, não faz sentido, né? Então, para a gente ter muito cuidado. Muito obrigado pela mensagem. Lenati, Pois não, Jeane. Eu me lembrei, há uns 20 anos,
eu trabalhava numa reunião mediúnica e se apresentou um espírito dizendo que era médium, que era mentor do grupo. E passavam mensagens muito longas, e aí os médiuns resolveram colocar as comunicações, as mensagens, gravar e depois escrever, né? Para que a gente pudesse ler e analisar. E deram quase 4 folhas, né? E quando a gente foi analisar a mensagem, não tinha palavras bonitas, frases de efeito, mas não tinha conteúdo doutrinário, né? E, como é que se fala, e numa outra reunião, o espírito mentor voltou para dar uma mensagem e foi muito grosseiro e, né, xingou todos os médios, né? Então, a gente tem que analisar as mensagens e, na dúvida, anular, né? E estudar, né, Kardec? Né? Ótimo, né, Leonardo? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter a prudência que Kardec teve e também usar o conhecimento doutrinário, porque para ter essa prudência a gente tem que ter algum conhecimento, né? Para poder comparar, para poder fazer algum tipo de avaliação. Exatamente. Muito bom, Diane. Muito obrigado. Bom, vamos lá que temos mais artigos interessantes aí. Toda revista espírita, todo mês, Kardec traz uma sessão que é intitulada Conversas Familiares de Além-Túmulo. E nessa sessão ele apresenta sempre a comunicação com algum espírito que é evocado e ele dá ali todo o detalhe dessa comunicação. Então a Alba vai comentar a sessão Conversas Familiares de Além-Túmulo da revista de julho de 1858. Fica à vontade, Alba. Então, nessa conversa, ele vai falar sobre o tambor de Berezina. Já foi falado na revista de junho sobre a teoria das manifestações físicas, né? E a gente vai trazer um pouco mais aqui sobre esse caso. Kardec fala, esse espírito que se manifestou parecia ter uma intimidade, por pancadas na madeira, né? O eco da madeira, e fazia na madeira, Kardec fala, era preciso, e os golpes eram ouvidos da mesma forma em todos os móveis do ambiente, né? Inclusive, em um momento onde todos os presentes, os encarnados, estavam afastados da mesa, a mesa teve um movimento de translação, uma saladeira estava sobre a mesa, deslizou em linha reta, sem nenhum contato, né? Era mais comum, era quando o espírito se manifestava por manifestações físicas, né? Levantar, por exemplo, a perna da mesa, né? Nesse caso, isso não aconteceu, né? Era a batida, era da intimidade na madeira. E aí, assim, Kardec fala, esse espírito parecia ter uma predileção pelo toque do tambor. Acho que é por isso que eu me identifiquei, né? Eu gosto do toque de tambor, numa bandinha tocando. E aí, quando perguntado sobre sua vida, ele falou que se chamava Célima, que nasceu em Paris e desencarnou aos 45 anos, que era tocador de tambor, foi militar no governo de Napoleão e participou da Batalha de Berezina. Berezina é o nome do rio que fica na Rússia, e essa batalha aconteceu no ano de 1812, e foi entre Rússia e França. E ele também fala que não desencarnou nessa batalha. E aí a gente não tem como saber aí, quando ele desencarnou, ele não passa essa informação, mas fazia no máximo aí 45, 46 anos, né, pelo ano da manifestação. E aí ele fala que não estava encarnado, né, estava desencarnado, pois ele estava vindo conversar com eles. Então, ele sabia que era espírito, a gente sabe que nem todos os espíritos que vêm a sessões mediúnicas sabem que são desencarnados, né? Sabem que são espíritos, né? E aí ele fala que se manifesta por essas pancadas, ele era tocador de tambor, e é preciso fazer barulho para eles, cujo coração nada crê. Ou seja, ele queria chamar a atenção dos incrédulos, né? E ele fala e vem a essa sessão, dá essa manifestação por sua própria vontade. Porém, há um espírito
a quem eles chamam de verdade, que também podem forçar ele a fazer isso, né? Mas há muito tempo ele queria vir. E o objetivo era realmente conversar os médios, né, os presentes, para realmente a questão de fazer crer a eles que não acreditavam no mundo espiritual. E aí eles perguntam sobre esse espírito verdade, se é um espírito que comanda outros espíritos, se tem poder. E ele fala que sim, o espírito verdade é um espírito que, além de comandar os espíritos, só o faz para o bem. O espírito a gente vê e provavelmente seja um coordenador, né, do plano espiritual. A gente sabe que tem mais vários trabalhos no plano espiritual, com muita organização, né? E aí ele fala sobre isso, né? E aí ele fala também que prefere a existência do espírito e a existência do corpo, mas que quer reencarnar. Ele sabe da necessidade da reencarnação para o espírito poder evoluir, né? Fala, e não sabe quando reencarnará, e há muitos espíritos à sua volta. Aí Kardec pergunta, como sabes que são espíritos? Entre nós, vemos-nos tais quais somos. Ele sabe a diferença pela forma de quem está encarnado para quem está desencarnado, né? Aí pergunta, sobre qual aparência os vê? Como se podem ver os espíritos, mas não pelos olhos. Então, a gente sabe pela codificação e também pela obra de André Luiz, né? Quem já leu aí André Luiz, alguma coisa, sabe que o espírito tem uma percepção mais apurada do que a matéria, né? A sutileza do espírito, a nossa matéria é muito grosseira. Então, assim, nós temos os nossos sentidos localizados, a gente só enxerga os olhos, só ouve os ouvidos, é tudo localizado, né? E aí, nos espíritos, isso é diferente, né? Então, as sensações deles são diferentes das nossas. E aí ele pergunta, e tu, sob qual forma estás aqui? Sob a que tinha quando estava vivo, isto é, como tocador de tambor. E os outros espíritos, tu os vês sob a forma que possuíam quando estavam encarnados? Não. Só tomamos uma aparência quando somos evocados. De outro modo, nos vemos sem forma. E aí, para a gente relembrar, o Leonardo vai mostrar para a gente aí uma imagem, né? Aí a primeira é o espírito, né, sem forma, como ele fala. A segunda já é a do perispírito, é onde ele pode assumir essa forma, como ele fala aqui, de tocador de tambor. E a outra é o corpo, né, que somos nós, matéria, né? Só para a gente relembrar essa imagem. Obrigada, Leonardo. E aí ele fala que quando está batendo na mesa, ele não se mete nela, não está em cima dela, ele apenas toca a mesa. E aí pergunto a ele como eles produzem esses efeitos, os ruídos que fazem ouvir. Aí ele fala, e creio que é por intermédio de uma espécie de concentração de força. Aí Kardec pede para ele explicar como ele produz os diferentes ruídos, por exemplo, as arranhaduras na madeira. E ele fala que não saberia explicar a natureza dos ruídos, e é difícil de explicar. Então, ele não entende, né, que o pensamento emite ondas, né? Essas ondas, quando aí vai unir aos fluidos, né? Tem o fluido universal, o espírito utiliza o fluido do médium, né? E aí vai conseguir o intuito dele, o objetivo dele é fazer o barulho e tal, né? Só que, assim, ele não entende bem isso, né? Mais uma pergunta aí. Quando a mesa se eleva no ar, sem ponto de apoio, quem a sustenta? Nossa vontade que ele ordenou obedecer, e também o fluido que lhes transmitimos. Ele tem uma vaga ideia, mas ele não consegue discernir por inteiro, né? Talvez está faltando para ele um estudo, né? Para poder entender bem esse fenômeno, né? Kardec ainda fala que no decorrer da reunião, ele tentou levantar a mesa, mas não obteve êxito, talvez por falta de perseverança, o que Kardec fala, né? E aí ele fala que no mundo espiritual ele tem missões a cumprir, né? Ele obedece ordens superiores, mas acima de tudo ele tem que fazer o bem. E aí eles perguntam, por certo, a tua vida terrestre não foi isenta de faltas, reconheces agora? Ele fala assim, por isso as espio,
permanecendo estacionário entre os espíritos inferiores. E aí aquilo que a gente já sabe, né, vem mais uma confirmação, e nossa conduta, nossas ações, nossos pensamentos, nossas faltas, né, nossas boas ações, tudo mais, nossas virtudes, e vão nos levar para determinados lugares no plano espiritual, né? Ele sabe que está no mundo, está estacionado num plano inferior devido às faltas que ele cometeu quando estava encarnado, né? E aí, quando perguntado se ele está sempre na Terra, ele fala que está frequentemente no espaço, e algumas vezes vai a outros mundos, mas só aos mundos inferiores. Ele não consegue ainda chegar em planos superiores, né? A gente vê que esse espírito, mesmo ele já procurando praticar boas ações, querendo reencarnar por necessidade, já ele prefere o plano espiritual, a gente vê que é um espírito ainda atrasado, né? E ele sabe disso. Para a gente se dar conta que os espíritos que vêm em nosso auxílio nem sempre são os mais evoluídos. Claro que a gente sabe que tem lá os espíritos da mais alta envergadura, por exemplo, Maria de Nazaré está lá comandando o Hospital de Almas, né, no plano espiritual dos suicidas. Temos Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, Bezerra de Menezes e tantos outros, mas há também aqueles que vêm mais próximo a nós, né? Por exemplo, no livro atual de Manuel Filomeno de Miranda, No Rumo no Mundo de Regeneração, e é sobre a Covid, ele fala que foi feita uma reunião no plano espiritual, onde nessa reunião, Ismael, o espírito protetor do Brasil, estava à frente, e aí vinham outros espíritos, Francisco Spinelli, Bezerra de Menezes, ele próprio e tantos outros, queriam coordenar trabalhos aqui no Brasil. Então, cada região ou um coordenador, e aí esse coordenador já coordena para outros e vão para estados. E aí os espíritos, digamos assim, que querem fazer o bem, mas não estão naquele grau de elevação maior, vão para os hospitais, para as residências, auxiliar as pessoas que estão passando pelo Covid de alguma maneira, né? Para a gente ver, às vezes, até mesmo os nossos parentes que já se foram, os pais, avós, podem vir nosso auxílio quando estão em condições disso, né? A gente deixar claro isso, para não ir aí chamando a avó, para a avó vir auxiliar, né? Às vezes ela não está em condições, né? Então, a gente não é desamparado, né? Estamos sempre sendo amparados, porém, não necessariamente por um parente, né? Nem por um espírito lá na mais alta envergadura, mas o amparo vai vir, né? A gente já está finalizando. Esse artigo é um pouco maior, tem 67 perguntas, não dava para a gente trazer todas, né? Mas é bem interessante. Quem quiser ver um pouco mais, né? Está lá na revista. Então, tem mais 2 perguntas e uma observação final aqui de Kardec. Aí ele pergunta assim: encontrastes alguns dos teus antigos companheiros do exército nos mundos dos espíritos? Sim, mas suas posições eram tão diferentes que não os reconhecia a todos. Em que consistia essa diferença? Na situação feliz ou infeliz de cada um. O tempo é curto, não dá para a gente falar, mas a gente sabe, por exemplo, que quando o espírito reencarna, ele pode vir um corpo deformado, com mais variadas situações, problemas, digamos assim, não seria exatamente problema aos olhos nossos da matéria, né? Mas, na verdade, são uma dádiva, às vezes, para esconder de espíritos obsessores que acompanham aquele, né? No livro Sexo e Obsessão, também de Filomeno, né, fala sobre isso. Né? E aí, também a gente pode ver, e não é só de lá para cá, mas lá também, no livro, se eu não me engano, A Libertação de André Luiz, depois Edmilson pode me corrigir, ele fala sobre, por exemplo, os espíritos, e dependendo do seu grau de elevação, eles podem assumir as mais diferenciadas formas. Nesse caso, desse espírito Célima, ele adotou a forma de tocador de tambor na sua última encarnação, mas pode assumir a forma de uma outra encarnação já passada,
e pode até assumir a forma de animal. Às vezes a pessoa teve faltas tão graves e aquilo lhe corrói o pensamento, ele plasma aquilo, ele vai assumir forma de animal, de ovoide, né? E aí, né, vai depender realmente de cada espírito. E aí, só para a gente finalizar, Kardec traz uma observação final. Pouco avançado na hierarquia espírita, como se vê, o próprio espírito reconhecia a sua inferioridade. Seus conhecimentos são limitados, mas tem bom senso, sentimentos louváveis e benevolência. Como espírito, sua missão carecia de significado, visto que desempenhava o papel de espírito batedor para chamar a atenção dos incrédulos. Suas respostas têm a simplicidade da ignorância, mas nem por isso deixam de ser menos instrutivas, sobretudo para o estudo dos costumes espíritas. É somente estudando todas as classes desse mundo que nos aguarda que podemos chegar a conhecê-lo e nele marcar, de algum modo, por antecipação, o lugar que a cada um de nós será dado a ocupar. Então, vamos estudar, né, para ver aí nos aguarda. Era essa a consideração desse artigo que a gente tinha para trazer. Muito bom, Alba. Muito obrigado aí pela explicação. Como a Alba falou, esse é um artigo, inclusive, extenso, porque a comunicação, são mais de 60 perguntas, né, que Kardec faz a esse espírito, e depois é interessante que a Alba resumiu muito bem, né, colocou aí os pontos principais, mas aqueles que quiserem depois ver detalhes, podem também acessar esse artigo. Aliás, ela falou, né, que nesse caso ele é intitulado aí como um espírito batedor, que não é propriamente um espírito mau, mas é um espírito, no grau evolutivo, um espírito inferior, né, um espírito que ainda não atingiu um grau de elevação, de moralidade, né, de superioridade, mas ele não é um espírito mau. Né? O espírito batedor, então, ele está aí fazendo essas comunicações de efeito físico, né, e produzindo, inclusive, barulhos que nem ele mesmo sabia explicar como detalhadamente, assim como naquele outro artigo que o Edmilson falou, na projeção da imagem, que ele também não sabia explicar aquilo. Então vejam que interessante, né? Os próprios espíritos, especialmente desses que são ligados a efeito físico, eles produzem fenômenos que nem eles sabem explicar exatamente como foram produzidos, né? E aí, sobre espírito batedor, tem um artigo que já está vindo de várias revistas espíritas, de edições anteriores, e o Edmilson vai comentar agora para a gente o espírito batedor de Bergzabern. Eu não sei se é assim que pronuncia, Edmilson. Não sei se você sabe também. Bom, eu não falo alemão, né, mas eu acho que ouvindo o Google, né, com sotaque alemão, é parecido com isso aí, Leonard. Então, eu acredito que os nossos amigos que estão nos ouvindo vão nos desculpar a pronúncia equivocada se a gente falhar. Mas a ideia aqui, aliás, eu achei curioso o artigo que a Alba comentou, né, que Kardec deu o nome de espírito batedor por causa daqueles fenômenos das raps, das pancadas na parede. Mas esse que a Alba citou realmente era um batedor, porque ele batia tambor, né? Então ele realmente era a profissão dele. Confesso que comentar sobre esse artigo, que eu vou rapidamente sintetizar, não é uma tarefa fácil, porque é um artigo longo, tão longo que Kardec dividiu em 3 partes. Por outro lado, eu faço aqui a função de um sumário, de sintetizar uma ideia, porque esse artigo essa discussão desse assunto começou em maio, na Revista Espírita de maio, Kardec estende na revista de junho e finaliza na revista de julho. E aí fica aí o convite para os nossos amigos que não assistiram, né, esse encontro, esse estudo nos meses anteriores, né, no mês de maio, até esse trecho foi a Priscila que comentou, né, o mês passado foi o Estevão, que resgatou toda a história. Então, ficar resgatando, eu praticamente só falo da história, do que foi passado. Mas só para o pessoal entender, porque senão não tem como finalizar, é a história de até uma coisa curiosa. No artigo de maio, ele foi traduzido como o filho da família, como se fosse um menino. Provavelmente um erro de tradução do alemão para o francês, na época, não agora, né?
porque depois o médium é uma criança de 11 anos, 12 anos, Filippine, e aí depois, na partir da revista de maio, fica claro que é uma menina, né? E ela é uma médium de efeitos físicos bastante... Kardec chama, na revista de maio, fala que ela é uma médium complexa, porque não é só o fenômeno físico, existe uma série de fenômenos que acontecem. Ela entra em êxtase. Na revista de maio, ela conta, por exemplo, ela está num processo de êxtase e conta que ela é levada num sonho, né, e vai relatando que ela tem a visão do Gólgota, da crucificação do Cristo. Ela fala das mulheres que estavam ali assistindo, sofrendo. Depois ela vai para uma outra celebração, provavelmente da Sexta-feira da Paixão, tal. Então ela vai contando esses detalhes. Mas ela conta desse espírito batedor. Kardec começa a discutir isso. Mas o interessante desse tema também foi que isso, na verdade, tinha saído uma brochura, numa publicação na Alemanha em 1852, muito antes de Kardec estar envolvido, né? Mas ele tinha conhecimento disso aí. E ele tentou encontrar esse material. E foi muito difícil. Só que aí uma das assinantes, olha como é que era o processo ali de comunicação com os assinantes, com as pessoas, assinantes da revista espírita, né? As pessoas Kardec. E aí ele acabou recebendo esse texto que refletiu no artigo que ele escreveu em maio, mas depois teve uma continuação lá na revista de maio, quer dizer, na Alemanha teve 2 publicações. Então Kardec pega a primeira, depois ele consegue receber através de uma pessoa que assinava a revista espírita. Ele traduz, publica, né, em maio, e depois ele recebe já a tradução até de um carteiro que tinha notícia da segunda parte da publicação. Mas, em síntese, é uma menina, e aí tinha um espírito que se manifestava e respondia. E ela falava assim, ó, conta até as pessoas... Ela entrava em sono, primeiro era 1 hora só, depois foi estendendo. No início as pessoas não entendiam o que ela falava, aos poucos ela foi ficando claro, porque ela entrava em sono, mas conversava com o espírito. Então, as pessoas, é igual uma criança ou uma pessoa que fala dormindo, né? Então ela conversava. E aí ela falava assim, ó, dê 3 pancadas. O espírito, aí parece o pessoal percebia as pancadas. Quanto é 20? Quanto 30? Quando o espírito não dava todas as pancadas, ela falava, você não deu o número de pancadas certo, faltaram 4, aí parece que tocava mais 4. E o mais interessante foi que no início, de maio, a gente vai, quem depois assistir, vai ver que no início eles não sabiam de onde vinham aquelas pancadas. Tiraram até a parede, destruíram a parede, etc., e depois perceberam que estava associado à criança. E aí começa todo um processo, inclusive de identificação dos fenômenos que aconteciam. Na segunda, na de junho, é muito detalhe, muita informação que Kardec coloca ali. E para nós, o detalhe importante é que a menina vai ficar na casa do médico que vai cuidar dela. E o fenômeno deixa de acontecer na casa e acontece na casa do médico, obviamente, porque ela era o elemento que gerava os recursos, os elementos fundamentais para a manifestação do espírito. Então, é muito interessante ler. E vai mostrando também a evolução. Começou com pancada, depois tem o barulho de arranhar a parede, depois o barulho de como se fosse uma corda de violoncelo, depois assovio. Inclusive o médico começa a fazer um diálogo com o espírito, no sentido, um determinado barulho era assim, outro determinado barulho era não, o barulho que ele fazia. Então é muito interessante esse processo. O que destaca aqui na revista de julho, que é a finalização, na verdade, o artigo de maio é o artigo que foi publicado na revista na Alemanha. O artigo de julho é o artigo seguinte na Alemanha, que aí é muito grande, Kardec teve que separar em 2 partes. Mas a parte de julho, para finalizar, que é interessante, é que a menina volta, depois de ficar alguns meses na casa do médico, sendo tratada, ela volta para casa. Volta para a casa dela, o problema volta na casa. E volta numa situação muito mais dramática, assim, de móveis sendo arrancados, barulho que assustava as pessoas, né? Então, situações muito mais complexas e até a própria saúde da menina, da Filippine, começa a ser uma coisa de preocupação para todos eles. Porque ela começa a entrar em êxtase mesmo, tem muita dificuldade, ela sentia dor de cabeça, falava. E aí tem vários fenômenos interessantes ali, por exemplo, quando ela estava na cadeira, as pessoas mexiam a cadeira com uma facilidade muito grande, quer dizer, aqueles fluidos ajudavam a ficar leve o processo. A cadeira dela, a cama dela levitava, né, quer dizer, quando saía do chão e tal. Então são fenômenos bastante interessantes, vale a pena ler o artigo.
Mas uma coisa que destaca aqui nesse final olha só, eu estou sintetizando muito por causa do... Resgatei algumas coisinhas, né, e nós já estamos aí quase no nosso tempo, mas só para a gente tirar um trecho desse de Júlio, só para destacar. Vocês veem como é que é interessante. Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo de Palatino propôs ao Sr. Sanger, que era o pai da menina, internar a filha numa casa de saúde em Frankenthal. Proposta aceita. Sabemos que em sua nova residência a presença de Filippine deu origem aos mesmos prodígios de Bergzaberg, e que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhes puderam determinar a causa. A menina foi internada porque eles achavam que aquilo era um problema de saúde, talvez saúde mental, etc. Triste, né? Mas assim. E Kardec termina com a observação. Só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório deles, pelo relatório que dele o Sr. Blank publicou. Então Kardec vai falando algumas coisas, né? Então, quer dizer, uma situação que Kardec tinha noção, procurou ir atrás, conseguiu o material e republicou na Revista Espírita. Naqui ele não comenta tanto, nas outras ele comenta um pouco mais. E é interessante, para finalizar, Nerd, observar que no início da Revista Espírita, muitos casos de fenômenos físicos, né, depois vão se tornando cada vez mais fenômenos inteligentes, mas realmente mostrando essa questão, que a gente fala na doutrina espírita, no centro, e as pessoas não entendem. No início era muito mais fenômenos físicos, pancadas, etc., para chamar atenção. Mas a gente vai percebendo que isso aconteceu mesmo pelos próprios relatos que Kardec vai apresentando. Vale a pena ler. E acontecendo ali na Europa, né, como um todo, como esse caso que é na Alemanha e vários outras localidades, né, e muitos deles não foram registrados, né, Edmilson, até porque seria muito difícil naquela época registrar todos esses casos, mas era muito comum realmente, era realmente ali a espiritualidade, um trabalho da espiritualidade em chamar a atenção, né, para toda essa possibilidade de comunicação do mundo espiritual, primeiro através dos fenômenos físicos, e evoluindo depois para fenômenos inteligentes, de uma comunicação, né, como é mais comum acontecer hoje. O nosso tempo voa, nós temos mais um artigo que eu vou pedir para a Giane comentar, que também é muito interessante, e o título é Uma Lição de Caligrafia. Por favor, Giane, fica à vontade. Nesse artigo, Kardec nos fala do senhor D, que tem grandes chances de ser o mesmo senhor D, né, que a Alba falou para nós. E Kardec, nesse artigo, ele diz que acontecia um fenômeno com o senhor D, que ao psicografar, né, as mensagens, a letra dele se modificava. Né? Kardec chega até a falar que a letra do senhor D era péssima. Então, quando ele psicografa, quando ele estava mediunizado, a letra dele, ela modificava, né? E geralmente ela ficava muito mais limpa, mais legível, mais correta, né? Então, Kardec vai evocar um calígrafo distinto, o senhor Bertrand. E Kardec diz que quando o senhor Bertrand, né, começa ali a passar a mensagem dele através do médium D, Kardec diz que o médium, sem perceber, ele já fica numa posição correta, né, tanto pelo corpo quanto pela mão. E o espírito, senhor Bertrand, começa, né, a falar da situação dele. Ele diz que ele havia desencarnado em 1856, com 56 anos, em Saint-Germain. Ele falou que ele não se preocupava muito com essas questões espirituais, né, que a preocupação dele era mais com o corpo. Ele diz que lamentava por não ter empregado melhor o tempo quando ele estava encarnado, né? E ele foi relatando, né, a situação que ele estava em situação, né, triste, infeliz, delicada. Quando ele podia, ele tinha permissão, ele
ficava perto, né, daqueles que rezavam, que oravam, pediam por ele, né? Lamentava algumas coisas que ele havia feito durante a reencarnação. A encarnação dele, ele disse que ele era uma pessoa muito violenta, né? Em determinado momento, Kardec pergunta para ele o que ele estava achando ali da reunião, né? E ele disse que ele estava gostando, e que se ele tivesse conhecido, né, essas reuniões quando ele estava reencarnado, que ele acredita que ele teria sido uma pessoa melhor, né? E aí ele vai discorrendo, vai falando sobre a situação dele, né? E esse artigo, ele é muito interessante porque fala da questão da caligrafia, né? Da caligrafia do médium, da mudança da caligrafia, né? E hoje nós podemos estudar isso mais profundamente, tanto na Revista Espírita como no Livro dos Médiuns, no capítulo 15, né? No capítulo que fala sobre médiuns escreventes e psicógrafos, né? Que tem a psicografia mecânica, né? Aquela que o médium ele vai psicografar, mas o espírito, é como se fosse o braço do espírito, né, acopla ao braço do médium e é feita a mensagem. É uma mediunidade rara, né, mas existe, então, essa é a explicação dessa mudança, né, que pelo menos né, o que dá para entender, depois a gente lendo o Livro dos Médiuns, essa é a explicação desse fenômeno, né, que acontecia com esse médium, né, e essa mediunidade, ela é muito interessante, que o médium, durante ali o fenômeno, ele nem sabe a mensagem que está sendo escrita, né, após o final que ele vai ler. Então, a gente vê que é uma ação direta, né, do espírito na mão do médium, né, para passar a mensagem, né. E Kardec faz uma observaçãozinha no final desse artigo, que é a importância também da comunicação desses espíritos, né, que estão sofredores, né. Então, ele usa também o exemplo aí do senhor Bertrand, né, que é um homem muito apegado à matéria, né, com a personalidade forte, né, até violento, e a situação que ele se encontrava naquele momento, né, na espiritualidade, né. Então, esse artigo muito interessante, e interessante a gente ler o artigo, quem puder, quem tiver oportunidade, e depois ler o Livro dos Médiuns, capítulo 15. Vai complementar muito bem. Sem dúvida. Essa questão da caligrafia é muito interessante, Jane. E tem exemplo, inclusive, isso é como você mencionou, é uma capacidade mediúnica que não é tão comum, não são todos os médiuns que psicografam com a caligrafia do espírito desencarnado, né? Mas, por exemplo, o Chico Xavier, ele teve algumas psicografias desse tipo, algumas delas levadas, inclusive, como prova na justiça, da comunicação do espírito que desencarnou numa determinada situação e que ele relata do plano espiritual o que aconteceu. E a gente sabe que existe aqui, né, uma equipe especializada, inclusive, na análise da caligrafia, e muitas dessas foram verificadas como sendo, né, daquele espírito que estava se comunicando, comparando com a caligrafia dele quando encarnado. Muito interessante, né? Aliás, acho que todos os artigos, né, que a gente comentou hoje, refletiu aqui, estudou hoje dessa revista, foram muito interessantes. Uma pena que o nosso tempo voa, né? Aliás, todas as revistas espíritas têm sido assim, a gente tem sempre ultrapassado um pouquinho aí do nosso tempo, mas a gente precisa realmente comentar, né, todos eles, a gente conseguiu finalizar. O último item dessa revista, ele tem algumas correspondências publicadas por Kardec, que são correspondências de assinantes da Revista Espírita. E Kardec faz questão de publicar algumas dessas mensagens,
muitas delas fazendo perguntas, fazendo comentários, incentivando o trabalho de Kardec, né, falando da repercussão que teve a publicação deste ou daquele artigo. Então, um desses artigos, inclusive, o Edmilson tinha citado o senhor Jobard, que é o diretor do Museu Real da Indústria, num outro artigo que ele enviava uma comunicação, uma carta a Kardec, e nessas correspondências, no finalzinho da revista, Kardec publica aqui na íntegra uma correspondência do senhor Jobard, fazendo comentários sobre a Revista Espírita, sobre o Livro dos Espíritos. Então, a gente tem feito esse trabalho aqui de divulgação, né, da Revista Espírita, apresentando sempre de maneira resumida, mas principalmente com o objetivo de incentivar que aqueles que tiverem interesse, que leiam a Revista Espírita. É uma leitura fácil, uma leitura agradável, né? A Revista Espírita está disponível na internet, é muito fácil encontrar. Tem o Kardecpédia, que tem a Revista Espírita, além de todas as obras publicadas por Kardec, ou digita no Google Revista Espírita 1858, está num único volume PDF, né, e aí pode fazer a leitura aos poucos, em cada mês, vendo em detalhes. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez, né, Edmilson, Jeane, Alba, pela prosa, pelo bate-papo aí sobre a Revista Espírita, que foi muito produtivo, né, muito gratificante para todos nós. E aí, para encerrar o nosso estudo de hoje, nós vamos pedir então a Alba que faça a nossa prece final. Por favor, Alba. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a espiritualidade amiga por esta oportunidade, agradecer a Kardec por todo o seu trabalho, pela codificação, por essa Revista Espírita, e ora podemos ter acesso, estudar um pouco mais, que tanto nos auxiliam no nosso estudo da doutrina espírita, que possamos estar sempre na companhia de Jesus e dos bons espíritos, para que procuremos trabalhar nossas faltas em busca de sermos pessoas melhores, espíritos melhores, para que, quando chegar o momento de retorno ao plano espiritual, possamos sair daqui melhor do que entramos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja.